Abre sua Bíblia comigo lá então, 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 12. E eu queria que você prestasse bastante atenção nessa palavra que é sobre manifestação do Espírito Santo, e nós estamos estudando agora 1 Coríntios 12, queria agradecer a presença do Gabriel e da Thaísa, amém? Só a igreja tem duas Thaísas no mesmo culto, né? O senhor é com TH também ou não? Duas com TH, aí é para, né? Amém? É bom, né? Amém? Mas Deus abençoe vocês, são irmãos nossos, né, do coração aí, e realmente que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus, as meninas também, né, que realmente família, da família já, Gabriel, Thaísa, são pessoas do nosso convívio há muitos anos, né, quantos anos? Uns 15, 20 anos, quase 20 anos, né? Ele tem essa carinha de novinho assim, mas isso é muito botox, né, muito trabalho aí que é feito, amém? Graças a Deus, mas nossa amizade de muitos anos aí. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz assim, então, 1 Coríntios 12, verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Você pode ler comigo o verso 18? 1, 2, 3 e... De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Amém? Queridos, nós temos estudado aqui em 1 Coríntios sobre as manifestações do Espírito Santo. E algo que é muito importante para nós entendermos que a palavra do Senhor diz que as manifestações do Espírito, os dons do Espírito Santo, são, primeira coisa, para o bem comum. A palavra do Senhor era muito incisiva e Paulo ele traz ensinamento aqui. Os dons espirituais não é para o nosso benefício próprio. Os dons espirituais não é para mim ter um status espiritual, né? Às vezes a gente por muito tempo tem isso na igreja, o dom espiritual é como se você tivesse uma hierarquia no mundo espiritual e passa a ser um status, mas a palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor fala que os dons espirituais, eles são uma ferramenta dada por Deus, para quê? Para que a igreja seja edificada. Queridos, e todos os dons que a Bíblia lista, todos os dons que são listados aqui, tanto em 1 Coríntios, quanto nos outros trechos da Bíblia, em Efésios também fala de alguns dons espirituais. É muito importante que nós entendamos isso, que Deus, Ele primeiro nos dá talentos, amém? Nós temos talentos que são talentos naturais, são talentos que você nasceu às vezes com ele, são talentos que você desenvolveu ao longo da vida, e Deus quer usar os seus talentos também. Quantos querem que Deus use o seu talento, né? Levante sua mão e fala, Senhor, usa o meu talento, amém? Queridos, então Deus te deu um talento numa área que você gosta, numa área que você brilha, numa área que você se desenvolve bem, numa área que você cresce. E esse talento, às vezes, você recebeu ele naturalmente, você tem ele dentro de você. Mas a palavra do Senhor fala também que existem coisas que são coisas espirituais. Existem situações que não são situações naturais. E essas situações, vem então o poder de Deus através dos dons espirituais, para quê? Para edificar a igreja. E a edificação da igreja, queridos, não é somente para a gente se sentir bem. Olha, Deus usou e o Espírito Santo moveu no meio da igreja, e eu saí de lá muito bem. A palavra do Senhor fala que nós nos sentimos muito bem, mas a edificação do corpo é principalmente para que você entenda o seu papel em Deus, para que você possa exercer o chamado de Deus na sua vida. E quando você está aqui, a Bíblia fala que Deus concedeu também, quando Paulo fala dos dons espirituais e depois ele fala dos dons ministeriais.
E no momento que Paulo fala dos dons ministeriais, quando a gente lá em Efésios fala, olha, a uns ele concedeu para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, para a edificação do corpo de Cristo. E é importante nós entendermos, queridos, que o corpo de Cristo, você enquanto integrante do corpo de Cristo, você recebe um chamado para você exercer um papel em Deus. E você tem um chamado em Deus, você tem um propósito em Deus na sua vida. A palavra do Senhor fala que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração. E a promessa de Deus para mim e para você é que nós possamos cumprir o propósito dele na nossa geração. Por falar em geração, os nossos adolescentes vêm às 18 horas, os pais tragam também, fundamental que os pais tragam, está tendo um trabalho muito bom com os adolescentes nas 18 horas. Mas aqui a palavra do Senhor fala então que Deus nos chamou, e cada um de nós, queridos, eu não posso fazer o propósito que Deus estabeleceu para você. Propósito que Deus escolheu para você, eu não posso fazer. Por isso a diversidade da igreja, por isso o poder da igreja, por isso a palavra do Senhor fala que Deus age através da igreja. E hoje muitas pessoas falam, eu estou desigrejado, né? Eu sirvo a Deus em casa. Queridos, você pode até servir a Deus em casa quando você é enviado, né? Quando Deus te envia para uma região, nós vamos orar para Deus, quem quer servir a Deus em casa, Deus enviar para algum lugar bem legal, né? Amém? Para evangelizar, assim, um lugar bem tranquilo, né? Lá no Azerbaijão, né? Tem uma cidade top, né? Tem uns irmãos que pediram para fazer missões em Nova York, Londres, né? Amém? Paris, amém? Falar em Paris, queridos, a noite do Dia dos Namorados em Paris, tem uma unção especial. A Liz foi gerada em Paris, né, mano? Depois aquele vídeo do piquenique de vocês aqui. O Bud me mandou um piquenique lá, debaixo da Torre Eiffel, né? E naquela semana a Liz foi gerada. Então, nessa semana, venha para o jantar dos namorados aqui, e quem sabe vai aumentar, e a unção vai, né, aumentar lá. André, pode vir, André. O André está preocupado, não vou vir não, mas pode vir, André, tranquilo. Amém? Amém? E quem tiver sem namorado, vamos bater a meta, aí até o dia 10, né? Quem tiver sem namorado aí, tem até o dia 10 para bater a meta, né? Falei para a Nara, né? Falei, Nara, tem 10 dias para bater a meta, né? Mas a Nara já está quase, né? Porque os dias vão ter surpresa, né? Amém? Os irmãos já falaram, 10 dias para bater a meta, né? Queridos, mas é importante nós entendermos isso, que Deus nos chamou para que nós possamos cumprir o propósito dele na nossa geração. E por isso Deus nos deu os dons espirituais. Por isso que Jesus disse, olha, eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha. E quando o Espírito Santo vier, primeira coisa, ele vai vos ensinar todas as coisas. Por isso, querido, quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve a ministração, quando você ouve uma pregação, é fundamental que você pegue a sua Bíblia, que você folheie a sua Bíblia, para que o Espírito Santo possa te ensinar. Eu não tenho como ensinar você vida de Deus, eu não tenho como ensinar você revelações espirituais, eu posso falar aqui, mas se não for o Espírito Santo para queimar isso no seu coração, você não vai entender a voz de Deus, você não vai receber a mensagem da palavra. Quando você ouve uma pregação, quando você ouve uma ministração, mas o Espírito Santo não age no seu coração, essa palavra vai entrar no seu ouvido e vai sair no outro. Mas quando você ouve uma palavra, fala, Espírito Santo me ensina, o que essa palavra pode mudar a minha vida, o que isso pode transformar a minha realidade, queridos, aí sim, você sai daqui transformado, sai daqui mudado. E aqui a palavra do Senhor fala então que os dons espirituais são primeiro para o bem comum, e depois para a edificação da igreja. Queridos, os dons espirituais na igreja, e aquilo que acontece na igreja, é para te preparar, para que você exerça o seu papel em Deus. Deus tem um chamado para você na sua geração. Deus tem um propósito para você na sua geração. Já está trazendo água não, que o sorteio já foi, Humberto. Ele está querendo fazer a média para ver se libera do sorteio, mas já era. Amém? Queridos, mas ouça bem isso que eu estou te dizendo. Deus quer transformar você para que você alcance uma posição em Deus, para que você exerça o seu papel na sua geração. Para isso serve a igreja, para isso serve as manifestações do Espírito e os dons espirituais, para que você seja trabalhado por Deus, para que Deus possa trabalhar a sua vida, mas você é necessário primeiro você se dispor, você tem que se dispor, falar, Deus, trabalha na minha vida, trabalha no meu ser, trabalha na minha mente, e à medida que você se dispõe, à medida que você permite que o Espírito Santo trabalhe em você, Deus vai trabalhar em você no dom que Ele te deu, e Deus, no propósito que Ele trouxe para a sua vida, queridos. Às vezes você está num momento em Deus, que você está sendo transformado,
E é importante nós entendermos isso, que Deus nos faz grande nos lugares pequenos. Deus nos faz grandes, às vezes, escondido. Deus não nos faz grandes no púlpito, Deus não nos faz grandes às vistas das pessoas, Deus nos faz grande quando nós estamos sozinhos com Ele. Deus transformou a vida de Gideão, quando Gideão estava escondido no lagar, e de repente Gideão foi levantado como libertador, como juiz em Israel. E as pessoas, quem é esse Gideão? Onde é que ele estava? Ele estava lá, escondido em Deus, e Deus trabalhando na vida dele. Amém? Enquanto as pessoas achavam que ele estava escondido, enquanto as pessoas achavam que Gideão estava com medo, enquanto as pessoas achavam que ele estava fugindo da luta, do problema, Deus estava trabalhando na vida dele, e de repente Deus coloca Gideão na frente de batalha, que aos olhos do humano eram impossíveis. Gideão, queridos, ele venceu uma das principais batalhas de Israel, mas ele estava lá no lagar. Deus levantou Josué, queridos. Josué, ele não aparecia junto com Moisés e com Arão, né? Toda a Bíblia fala de Moisés falando e Arão ali atrapalhando. Então, Arão atrapalhava mais do que ajudava, né? Mas estava lá, amém? Arão estava em todas, né? Arão estava sempre ali, né? E Arão é aquele bago ensaboado, né? Os irmãos que gostam de pescar, né? Quando Moisés foi lá e o povo pediu um bezerro de ouro, Arão foi lá e fez, deu a ideia, né? E quando Moisés desceu, Arão falou, não tem nada a ver com isso, esses que pediram aí, a hora que eu vi, estava esse bezerrão aí, né? Não tem nada a ver com esse negócio. Miriam, e estava ele e Miriam falando mal de Moisés lá, de repente veio a lepra na vida de Miriam, e Arão falou, não tem nada a ver com isso, só ela que falou. Eu estava ouvindo, na hora que eu ia repreender ela, você chegou. Né? Eu já estava preparando para dar uma nela aqui, né? Eu ia falar um negócio para ela e você chegou, mas estava lá dando corda para ela, né? Então era ensaboado, saía de tudo, mas estava lá, estava sempre, né, na fita. Mas Josué não, queridos. A Bíblia fala que Josué, quando Moisés entrava para dentro da tenda para falar com Deus, Josué se sentava na porta da tenda e ficava só ouvindo. Queridos, e quando Deus sucedeu Moisés, quando Deus tirou Moisés, quem que ele chamou? Chamou Arão, que era sumo sacerdote? Não. Chamou os outros príncipes lá, que estavam todo dia na fita lá? Não. Ele chamou aquele que estava sentado lá na porta. Aquele que estava sentado na porta lá, escutando a palavra de Deus. Amém? Davi foi a mesma coisa. A Bíblia fala que Deus tirou Davi de trás das malhadas. Por isso, queridos, Paulo fala que, olha, Deus, no verso 18, de fato, Deus dispôs a cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. E aqui Paulo fala de algo que acontecia na época e acontece hoje também. Porque às vezes nós não nos colocamos na posição que Deus quer, porque nós ficamos de olho na posição do outro. Ah, mas eu queria ser olho, eu não queria ser orelha. Orelha tem que escutar demais, né? E olho é o que vê mais longe, olho que vê as coisas coloridas, eu sou, né, sou orelha, eu não quero ser orelha não. Queridos, e assim também é no corpo de Cristo, a Bíblia fala que nós, cada um de nós, Deus dispôs uma posição para nós. E essa posição, a Bíblia fala que é super importante. O pé é tão importante quanto a mão, tão importante quanto o pescoço. A Bíblia fala que os membros do corpo, eles não têm hierarquia entre eles, porque todos são importantes igualmente. Amém? E às vezes nós pensamos com a mente humana, fala, ser pastor é melhor. Vocês não sabem o trabalho que dá, né? Amém? E às vezes você fala, ser pastor é muito melhor, né? Ou não, ser músico é muito melhor. Ser técnico de som lá é muito melhor, né? Ou seja, ser diretor do culto é muito melhor. E às vezes você não se posiciona na posição que Deus te deu, e no ministério que Deus tem para você, porque às vezes você fica sempre olhando do irmão, você fica sempre olhando a outra posição, e você não assume o seu talento que Deus te deu, e não assume a posição que Deus te deu, amém? Queridos, e quando você faz isso, você está trazendo uma anomalia no corpo. E de repente a Bíblia fala aqui, Paulo fala, olha, muitas pessoas, eles chegam e falam, eu não quero ser do corpo não, eu não faço parte do corpo porque eu queria ser a olho, eu queria ser outra coisa, e aqui eu não sou visto como olho, eu sou visto como orelha. Queridos, mas é importante você entender isso, que no reino de Deus, é Deus que dispõe o lugar que você vai ficar. E não se engane, queridos, muitas vezes lugares que às vezes você acha que é melhor, não são, é o que dá mais trabalho. Amém? E é o que ganha a mesma coisa. No reino de Deus, queridos, todos nós ganhamos a mesma coisa. Amém? É aquela parábola lá da quinta hora, né? Do irmão da última hora, que Jesus falou que certo homem chamou
O fazendeiro chamou lá o pessoal para trabalhar às 6 da manhã, passou lá na praça, né? E chamou para trabalhar o pessoal às 6 da manhã. E olha, eu combino com você o salário de um dia. E aí o pessoal foi trabalhar, e passando às 9 horas da manhã, ele passou lá, tinha mais gente na praça. Falou, o que vocês estão fazendo aí? Ah, nós estamos aqui, ninguém chamou a gente para trabalhar. Falou, então vamos trabalhar também. Depois meio-dia, depois 3 da tarde, depois 5 da tarde, o expediente fechava às 6. Aquele homem foi lá e falou, vamos lá, o que vocês estão fazendo aí? Falou, ninguém contratou a gente, então vamos trabalhar. E aí, queridos, o que aconteceu? Aquele homem começou o pagamento pelos que começaram por último. E aí ele falou, quanto que eu combinei contigo? 1 denário. E foi lá e deu 1 denário para ele. E os outros que começaram, você falou, você começou às 5 da tarde, né? Eu vou ganhar uma grana extra hoje eu vou ganhar né? Vou sair daqui tranquilão. E no final, aqueles das 6 da manhã receberam o mesmo tanto. E eles falaram, mas o que é isso? Que injustiça é essa? Mas por que injustiça? Quanto que eu combinei contigo? Você combinou 1 denário, mas quanto que eu te paguei? 1. Mas por que é injustiça? Não, porque o outro começou depois. O outro começou já perto de morrer. O outro começou, eu trabalhei a vida inteira para Deus. Desde criança eu sou do reino, desde criança eu trabalho no reino. E de repente vem um circunciso aí, aceita Jesus e tem a mesma posição que eu. Amém, é assim que funciona o reino, queridos. Então nós temos que entender que no reino de Deus, todos nós temos a mesma posição em Deus, todos nós somos filhos. Para uns, Deus dá mais serviço que para os outros. Amém? Mas a nossa posição no mundo espiritual é de filhos. Todos nós somos filhos. O verdadeiro pastor é Jesus. Por isso que a Bíblia fala, quando o verdadeiro pastor se apresentar, aí você vai ter a revelação de Deus, daquilo que é perfeito, daquilo que é santo, daquilo que é puro. Amém? Mas enquanto isso, queridos, nós temos um chamado em Deus. E nós temos que nos posicionar dentro do corpo, e nós só vamos ser felizes, nós só vamos ser, realmente a nossa vida só vai fluir, quando eu estiver aliançado com o corpo, e quando eu estiver cumprindo o papel que Deus estabeleceu para mim, na minha geração. Deus tem um propósito na sua geração, queridos. Ouça bem o que eu estou te dizendo, Deus tem um propósito para você, o seu propósito não tem como outra pessoa fazer, o seu propósito, não tem como outra pessoa se posicionar no lugar, porque Deus deu os talentos para você. Às vezes até Deus vai levantar outro, mas com muito mais dificuldade, porque você ia fazer o melhor. Amém? Porque você recebeu as ferramentas, você recebeu o dom, você recebeu de Deus para fazer. Mas às vezes nós nos acovardamos, às vezes nós ficamos longe do propósito, às vezes nós não nos dispomos, às vezes nós não queremos pagar o preço, queridos, que não é fácil. Amém? Servir a Deus não é fácil, priorizar a Deus não é fácil, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, mas quando você entende que isso é bênção para você, bênção para a sua vida, amém? Deus vem, transforma a sua realidade, e você passa a viver debaixo do favor, querido, amém? E debaixo do favor você tem as promessas de Deus se realizando na sua vida. A palavra do Senhor fala que tudo que você vai pôr a mão vai prosperar. A palavra do Senhor fala que tudo que você orar, Deus vai responder. A palavra do Senhor fala que tudo que você pedir em oração, crendo, Ele vai fazer na sua vida. Jesus falou, olha, vocês vão fazer obras maiores do que a que eu faço. Mas quando? Quando eu estiver alinhado com o propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode repetir comigo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que andam segundo o seu propósito. Amém, queridos? Queridos, eu tenho entendido isso em Deus e Deus tem me ensinado isso esses dias. Todas as coisas cooperam, primeiro, para aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus, nós temos aprendido aqui na FAB, que são aquelas pessoas que não têm a palavra de Deus como sugestão, mas têm a palavra de Deus como lei. Amém? Quem é do reino, a palavra de Deus não é sugestão. Se você tem a palavra de Deus como sugestão, você não é do reino. Você está passeando no reino. Você acha bonito, você acha legal, tem montanha-russa legal, tem muita diversão. Amém? Que a vida espiritual é assim, né? Com emoção. Amém? Quantos creem, né, que a vida espiritual é com emoção? Amém? Tem hora que Deus faz coisas na sua vida, você fala, Deus, é agora, né? É agora que a vaca vai para o brejo, de repente Deus muda tudo, muda toda a realidade. Mas quem está no reino, queridos, não tem a Bíblia como sugestão. A Bíblia é a nossa regra de fé, é a nossa regra de vida.
E aí quando você entende isso, quando você passa realmente para dentro do reino, que você entende essa questão, e que você alinha a sua vida, fala, Deus, eu quero servir o teu propósito na minha geração. Tudo que acontece na nossa vida passa a ser algo controlado por Deus. Mesmo as dificuldades, mesmo os problemas. Pastor, o senhor está dizendo aí que quem estiver debaixo do favor não vai passar aperto, não vai ralar, não vai, né? Queridos, nós passamos, a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. E Jesus disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Queridos, então a palavra do Senhor para nós é essa. Nós vamos passar por guerra sim, mas nós vamos vencer as guerras, porque maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Queridos, mas é importante nós entendermos isso e alinhar o nosso propósito com a vontade de Deus. E Deus quer cumprir a vontade dele na sua vida. Deus tem um propósito dele na sua vida, amém? É necessário você se posicionar, é necessário você deixar Deus agir na sua vida, é necessário você dar o primeiro passo em fé, falar, Deus, eu me disponho, Pai, eu me disponho a que o Senhor possa usar o meu talento, o meu trabalho, amém? Você não serve a Deus só na igreja, querido, você serve a Deus lá no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu testemunho pessoal, onde você estiver, o Espírito Santo vai se manifestar na sua vida nesses dias, mas é necessário que você entenda esse princípio, é necessário que você entenda isso, a Deus, eu sou do reino, Pai, me ajuda a cumprir, me ajuda a ter a Bíblia como regra de fé, como regra de vida, e não como sugestão, e aí que nós vamos andar debaixo do favor, e o favor do Senhor, né? A Bíblia fala que o favor do Senhor, quando está sobre nós, é uma bênção, você vai viver debaixo do maná, você vai viver debaixo da proteção de Deus. E é importante entender que o maná não é aquilo que a gente quer. O maná é aquilo que Deus escolhe para nós. E às vezes nós queremos escolher, falar, Deus, eu não quero comer o maná, Deus, eu quero comer outra coisa. Eu queria comer uma carne assada, queria comer, né, uma macarronada. E aí vai. Mas a Bíblia fala que Deus, quando nós andamos debaixo do favor, Deus nos dá o maná, que é aquela comida que Deus escolheu para nós. E como um pai que quer as melhores coisas para os filhos, o Pai, Ele vai escolher as melhores coisas para nós, amém? E é importante nós entendermos isso. Às vezes nós não queremos, querido, às vezes nós somos que nem menino, nós só queremos batata frita, né? E Deus quer nos dar o brócolis, Deus quer nos dar, né, a sustância, né? Para o Toniel, um mocotó bem, né, com bastante sustância, amém? Queridos, mas é isso, Deus quer o melhor para nós, queridos. E às vezes nós queremos escolher, nós queremos fazer o papel de Deus, mas que você tenha isso, que Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida que só você pode cumprir, só você pode fazer, amém? E é para isso que Deus dá os dons espirituais, para que na igreja, no ambiente da igreja, você seja preparado para cumprir o propósito de Deus na sua geração.